embole, seu. Vocês meninos precisam respeitar os mais velhos. Ui! Vou te dar o que você merece, seu sem vergonha. Não estava fazendo nada errado. Palavra de honra. Não me venha com essa. Vocês são todos uma cambada de vagabundos. Nenhum de vocês presta pra nada. Vou chamar a polícia. Imaginem só, roubando uma pobre viúva. Vocês não têm um pingo de vergonha na cara. Marcos? O que aconteceu? Algum problema? Oh, nada. Marcos, por que não me diz nada? O que foi que você fez? Ah, o senhor também não me acreditaria. Afinal, quem sou eu? E havia um livro de lembranças no qual se registrava no idioma de Adão, porque a todos que invocavam a Deus, era-lhes concedido escrever por espírito de inspiração. E por elas seus filhos foram ensinados a ler e a escrever, possuindo uma linguagem que era pura e incorrupta. Marcos, meu filho. Hein? Posso entrar? Por quê? Porque sou seu pai e gosto de você. Está bem, entre. Já sei que vai me dizer que sou desordeiro e ingrato. Não, Marcos. Você não é. Você é meu filho. E eu sou seu pai. Não importa o que você tenha feito. Se tentarmos juntos, tenho certeza que acharemos uma solução. Está vendo? O senhor é igualzinho ao velho Murilo. Já está pensando que fiz alguma coisa errada. Nem me dá uma oportunidade. Sinto muito, filho. Deixe-me tentar outra vez. Marcos, eu sei quem você é. Quem? Olha aqui. O sangue dessas pessoas lhe corre nas veias. E entre elas há muitas importantes e nobres. Repare este aqui. Hans Felipe Benedito. O pai dele morreu quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Hans então foi entregue a um senhor para ser seu criado. Apesar desse início humilde, ele veio a ser um dos grandes edificadores de sua comunidade. Um desenhista e especialista em trabalhos de ferro e metal. Muitas de suas obras ainda existem. O que você acha deste aqui? Era pastor de uma das maiores igrejas. Um dia os missionários bateram à sua porta e ele deixou tudo o que tinha para afiliar-se aos santos. E aqui está a sua herança, através de sua mãe. Este homem foi membro da primeira junta legislativa do país e lutou pela nossa independência. E vê, aqui está essa senhora que ficou viúva e com 3 filhos pequenos. Ela não somente os criou muito bem, mas ainda teve tempo para escrever lindas poesias e até publicou um livro. É mesmo? E você, quem é? Ouça o que escreveu sua mãe. Carlos e eu já estávamos casados há 5 anos. E desejávamos de todo o coração ter um bebê. Entretanto, parecia que os nossos desejos não seriam atendidos. Decidimos então que esse problema deveria ser resolvido através de fé e orações. Depois de havermos jejuado por um dia, fomos falar com o bispo. Pedimos que nos abençoasse individualmente para que pudéssemos ter um filho. 2 meses mais tarde, voltei para casa logo que terminei de fazer uma consulta médica. E preparei um jantar de surpresa bem caprichado. Botei até velas no candelabro no centro da mesa. Este foi o nosso jantar de proclamação. Estávamos esperando um bebê. Finalmente chegou o grande dia. Foi um menino? E que menino! O bebê mais alegre do mundo. Marcos Eduardo foi o nome que escolhemos para ele. Combinamos os nomes do pai de Carlos e do meu pai. Ele crescia depressa, até que um dia, no mês de novembro, quando tinha apenas 3 anos, acordou repentinamente, quase sufocado,
com grande dificuldade em respirar. Telefonei ao médico e ele me disse para levá-lo correndo para o hospital. Havia em nossa vizinhança uma epidemia de uma infecção pulmonar muito perigosa. Telefonei para Carlos para que fosse nos encontrar no hospital. Enquanto os médicos procuravam uma veia no pobrezinho para fazer uma transfusão, Carlos e irmão Wilson lhe deram uma bênção. Essa foi uma das noites mais longas que já passei. Os médicos finalmente encontraram uma veia boa para fazer uma transfusão. Porém, logo tiveram que levá-lo para a sala de operação a fim de que pudessem extrair dos pulmões os fluidos que já estavam impedindo a entrada do ar. Passou a noite inteira na câmara de oxigênio, imóvel, como se já estivesse morto. Dava tanta pena só de olhar para ele. Mas de repente, enquanto eu estava ao pé da cama, de mãos dadas com Carlos, pareceu que o quarto inteiro se iluminou, como se o sol acabasse de sair de trás de negras nuvens num dia de tempestade. E eu tive então certeza absoluta de que Marcos se recuperaria completamente. Foi como se meu Pai Celestial houvesse colocado seus braços protetores ao meu redor e dissesse: suas orações foram atendidas, seu filho ficará bom. 2 outros bebês em nossa vizinhança não foram tão afortunados. Ambos morreram dessa mesma infecção. Posso tirar uma cópia disso? Pode sim. Essa é a sua história. Você deve fazer uma cópia para colocá-la no seu próprio livro de recordações. Há também algumas outras coisas que você estará interessado. O seu certificado de bênção que recebeu quando era bebê. Sua mãe guardou todas essas coisas no nosso livro. E aqui está o seu certificado de batismo. Lembra-se daquele dia? Lembro-me sim. Eu me senti tão bem depois. Como se estivesse andando nas nuvens. Papai, o senhor acha que eu poderia começar a fazer o meu próprio livro de recordações? Tem uma porção de retratos e recortes que posso colar nele. Pode sim. Porém, o seu livro de recordações não é um álbum de recortes. Você poderá colocar os retratos de seus amigos e recortes de jornal e revistas num álbum de recortes, juntamente com lembranças de viagens e outras coisas assim. Mas o seu livro de recordações é para coisas sagradas que acontecem em sua vida. Escreva ali a sua linhagem, que é a combinação da minha linhagem e da de sua mãe. Nele também deverá colocar as folhas de grupo familiar, como aquela que lhe mostrei da família do seu avô Benedito. Veja, aqui está meu nome quando era criança. E tio Afonso e tia Elisa. Depois disso, você precisará fazer uma folha como essa. A sua folha pessoal. Essa aqui é a minha. Repare que tem o meu nome, os de meu pai e de minha mãe. E todos os lugares e datas importantes em minha vida. O meu nascimento, quando fui batizado, quando fui ordenado diácono, quando fui chamado para servir uma missão, quando e onde me casei e com quem. Há também um lugar aqui no fim do livro para anotações resumidas de acontecimentos importantes. Educação, negócios, lugares onde vivi, posições em que servi na igreja, talentos especiais e assim por diante. Veja, aqui está o seu certificado de ordenação, quando você recebeu o sacerdócio. Puxa, naquele dia eu me senti muito importante. Marcos, você é uma pessoa importante. Este livro é a prova disto. Escute, você se lembra da história de Enoque, não? Não muito bem. Enoque era apenas um rapazinho quando Deus o chamou. Mas seu pai havia lhe ensinado o Evangelho. Ele ficou completamente deslumbrado quando o Senhor o visitou. Creio que eu também ficaria. Vamos ler esta escritura aqui em Moisés, capítulo 6, versículo 31. E quando Enoque ouviu estas palavras, curvou-se por terra ante o Senhor, dizendo: Por que é que encontrei graça em tua vista? Sou apenas um rapaz, e todo o povo me odeia porque não falo com desembaraço. Por que então sou teu servo? Como vê, ele tinha dificuldade em se expressar. Talvez gaguejasse, e as pessoas faziam pouco dele. Por isso eu pensava que não valia nada,
pois ninguém gostava dele, nem o compreendia. Mas o próprio Senhor falou com ele e lhe ensinou muitas coisas através de uma visão. Enoque viu todos os espíritos que Deus criou, e também teve uma visão de outras coisas invisíveis aos olhos mortais. E então o jovem, Enoque, começou a entender quem ele era, que realmente era um filho de Deus, o Pai Eterno, e que era irmão de Jeová, ou Jesus Cristo. E Enoque tinha também um livro de recordações, a história de seu povo, desde Adão, que foi o pai de seu tetravô. E como você sabe, Adão ainda estava vivo naquele tempo, e este grande patriarca ordenou Enoque ao sacerdócio. E assim que Enoque aprendeu quem ele era, e também de sua herança genealógica, conforme lhe ensinou seu Pai Celestial, bem como seus ancestrais terrenos, adquiriu a fé e a segurança que o tornaram um dos maiores oradores de todos os tempos. Construiu uma cidade, estabeleceu um sistema de governo, e seu povo amava a Deus e a seu próximo. Eram tão justos que foram levados ao céu, toda a cidade, sem provar a morte. Eles foram transladados, então? Exato. Tudo isso foi conseguido por um rapaz que uma vez pensou ser odiado pelo povo, porque riam de seu defeito. Mas Enoque foi um rapaz que se encontrou a si mesmo. Papai, é o seu Murilo! O que é que ele quer? Bem, ele está à minha procura. Provavelmente veio acompanhado da polícia. Continue. Ele me pegou pulando a janela da casa da irmã Patrícia. O pior é que eu estava carregando uma sacola com os suportes de livros dentro. Deve ter parecido muito suspeito, mas eu não os roubei. O senhor tem que acreditar em mim. Eu acredito em você, meu filho. O que aconteceu foi o seguinte. Eu e o Gil havíamos limpado o jardim para a irmã Patrícia, e ela então me disse que eu podia ficar com os suportes de livros, mas esqueci de trazê-los comigo. Ela nos pediu para tomar conta da casa e pôr as coisas em ordem enquanto ela estivesse fora, visitando os parentes. Disse que se precisássemos de alguma coisa, poderíamos entrar pela janela. Então, quando vi os meus suportes de livro dentro da casa, resolvi entrar pela janela para buscá-los. E vocês foram apanhados pulando a janela carregando a mercadoria, não é? É. Bem, vamos atender a porta. Ih, pai, eu tenho que ir? Sim, meu filho. Oba, Murilo, entre! Obrigado, Carlos. Vim aqui pedir desculpas a seu filho. A irmã Patrícia acabou de chegar em casa e me contou o que realmente aconteceu. Aqui estão os seus pertences, Marcos. Ei, papai, sabe que estes suportes de livros precisam? Não, o que é? Precisam suportar o meu próprio livro de recordações, com o meu registro pessoal e meus próprios registros genealógicos de família. Preciso de meu livro pessoal, igual ao seu. Concordo. O que Marcos está fazendo com o seu livro de recordações, vocês também podem fazer. Garanto que vão gostar muito.